momento para a gente iniciar nosso culto louvando a Deus. O salmista, no Salmo 103, versos 1 e 2, diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E é o que a gente vai cantar nessa música. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. E que enquanto a gente cante essa música, que a gente possa deixar as nossas almas se encher de alegria e que a gente possa declarar com todo o nosso coração que o Senhor é digno de louvor em todos os momentos. Amém? Segurança, sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, ardente louvor.
minha alma canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Graça e paz, meus amados irmãos. O frio hoje prendeu muita gente em casa, né? Aqui também, domingo de manhã, é muito complicado, muitas pessoas virem à igreja. Não sei se lá é assim, pastor. Eu acho, não sei se é coisa só daqui, mas eu glorifico a Deus porque os irmãos estão aqui, e nós estamos aqui, né? E nós estaremos aprendendo, nós estaremos adorando, já estamos adorando ao Senhor, e o Senhor recebe a nossa adoração. Não é a quantidade, mas a qualidade daquilo que eu faço para o Senhor. Eu quero ler com os irmãos, nós vamos ler juntos o Salmo de número 150. Reverência à palavra do Senhor. Vamos nos colocar em pé. E nós vamos ficar em pé mais um pouquinho, que logo em seguida nós continuaremos louvando ao Senhor com o Ministério de Louvor, para nós ganharmos um pouco mais de tempo hoje para ouvirmos a palavra do Senhor. Vamos ler juntos, todos? Vamos lá. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o com símbolo de excelência, sua grandeza. Louvai-o com o som da trombeta. Louvai-o com saltérios e harpas. Louvai-o com danças e tamborins. Louvai-o com instrumentos de cordas, flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. E nós vamos continuar louvando ao Senhor com o Ministério de Louvor. Vamos orar antes. Pai, eu quero adorar o Senhor mais uma vez pela oportunidade que o Senhor está nos dando nesta manhã, Pai. Uma manhã fria, mas estamos aquecidos com as nossas vestes, e o Senhor tem nos dado também. E obrigado, Pai, pela ação do Teu Espírito em nossas vidas, por nos dar a alegria de Te adorar, por nos dar a alegria, ó Pai, de servirmos ao Senhor, por nos dar a alegria, ó Pai, de louvarmos e engrandecermos o Teu nome santo. Muito obrigado, Deus. Que o nosso louvor esteja chegando em Teu trono de glória como um cheiro suave, Pai. Eu Te agradeço porque o Senhor, ó Pai, tem nos alegrado, ó Pai querido, tem nos feito estar na Tua presença e sentir esse desejo, Deus. Muito obrigado, Deus. Aqueles que não estão aqui nesta manhã, que o Senhor esteja derramando da Tua graça sobre a vida dos Teus servos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E nessa música agora, queria convidar os irmãos com muita alegria a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Afinal, a nossa igreja está completando mais um ano e a igreja é a nossa família também. Então, queria convidar os irmãos a agradecer ao Senhor por tudo isso que Ele tem feito por nós, porque Ele nos dá saúde, Ele nos dá família, Ele nos dá irmãos. Amém? Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior
Jesus Cristo será sempre nossa canção. Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Sempre nossa canção. Amém. E continuando nosso momento de louvor, que através dessa canção a gente possa declarar o porquê nós estamos aqui, que é para engrandecer e louvar o nome do nosso Senhor, esse Senhor que entregou seu Filho por nós, que rasgou o véu do templo e nos deu acesso ao Pai. Amém? Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
encerrando o nosso momento de louvor, a palavra diz lá em Salmos 23:6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E essa canção que a gente vai cantar agora é o reflexo dessa palavra, que não importa onde a gente esteja, o amor e a bondade de Deus nos seguirão, e nos cerca, né? Mesmo quando a gente não percebe, Ele nos protege, nos sustenta e nos guia. Amém? Só um minutinho, irmãos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu
me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Nós te louvamos, Deus, engrandecemos o teu nome por este momento, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós e porque o Senhor tem cuidado da vida da tua igreja durante 77 anos, Senhor. Nós te agradecemos por essa comunidade e pedimos para que o Senhor permaneça conosco, cuide de nós, que nós possamos crescer em graça diante do Senhor. Fique conosco durante esse culto, que nós possamos aprender da tua palavra e que essa palavra se enraize em nosso coração. No nome santo de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Chama o pastor Carlos. Puseram uma água quente para o senhor tomar? Vamos orar? Pai, eu quero engrandecer o teu nome e te adorar neste momento. Mais uma vez, quero colocar o teu servo diante do teu altar. Que o Senhor o use conforme o teu querer e vontade, e que o teu Espírito fale aos nossos corações, Deus. Que o teu servo se cale agora, que o teu Espírito fale através dos seus lábios. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, amado, muito obrigado. Graça e paz, irmãos. Bom estarmos juntos mais uma vez nessa manhã fria. Esse momento me faz lembrar aquele hino, corajosos avançai, né? Porque a coragem para, com o frio que está fazendo aqui em Adamantina hoje, sairmos domingo de manhã, estarmos aqui. Cheguei aqui, estava todo mundo ali no sol, podia botar as cadeiras lá no sol, né, pastor? Fazer nosso encontro lá. Mas é bom estarmos aqui. Quero agradecer mais uma vez à igreja, o privilégio que estou tendo de vir aqui, de voltar a esta igreja depois de muitos anos e de poder rever pessoas e ser muito bem recebido aqui em Adamantina, né? E hoje é onde estamos hospedados, um café 5 estrelas, né? Muito bem recebidos ali. Daqui a pouco estaremos em comunhão com o pastor, na sua casa também. Esse é o projeto, né, pastor? Não sei se o frio mudou o projeto. Estamos ali com a irmã Leninha. E participar desse culto tão agradável, culto do Senhor, culto bíblico, culto inspirador, culto de quem está cantando daquilo que tem experimentado. Nós estamos repetindo, né, palavras aprendidas, mas através delas estamos autenticamente expressando nossos sentimentos. Nós queremos tratar com os irmãos hoje, com base em outro profeta menor. Ontem nós
usamos o profeta Ageu. Profeta Ageu, profeta que profetizou no reino do sul, reino de Judá, porque na época ele profetizou nem tinha mais o reino do norte. E depois de Israel ter passado pelo cativeiro babilônico. Então nós tivemos em Israel um período de Israel unificado, né? Aqui, geralmente quem vem de manhã no culto também é aluno da EBD, né, pastor? Então conhece, está um pouquinho acima da média dos demais, né? Então o Israel, depois dos períodos dos juízes, instaurou-se uma monarquia, né? Não deixou de ser uma teocracia, porque havia um compromisso de submissão ao Senhor, tanto é que o sacerdote, que é representante de Deus, né, que faz essa ligação do povo com Deus, é quem ungia o rei. O rei tinha que ser da vontade de Deus. Então ainda era uma teocracia no sentido de que a última palavra era do Senhor. E a casa do Senhor estava no meio de Israel, que era o templo, né? E o Senhor estava no meio desse povo. Mas, agora, em vez de ser liderado por juízes, por líderes guerreiros, né, e sábios, era liderado por um rei sobre todo o Israel. Então teve aquele período unido. Os 3 primeiros reis de Israel reinaram sobre o povo unido. Qual foi o primeiro rei? Quem lembra? Saul. E depois Salomão. Então, mais ou menos uns 120 anos de Reino Unido. Aí veio Roboão, o filho de Salomão, com um imposto pesado. Salomão já tinha imposto pesadíssimo. E o povo não estava agradando, por isso que ele tinha aquela vida suntuosa, podia ter 1000 mulheres, né, juntando esposas e concubinas, porque o povo que pagava tudo isso. Lembra alguma coisa de nós também, né? Lá de cima tem uma vida, né? Tem gente do tribunal, essa semana eu li que chega a receber 1 milhão por mês com tudo que está envolvido na sua posição. E nós aqui, ó, né? O preço das coisas, 30%, 40%, 50% até, é para eles. As coisas que compramos. Fora, se você tiver uma boa renda no final de tudo, ainda vai dar um imposto de renda. E se você tiver uma casa, ainda vai ter que pagar o IPTU todo ano. A casa é sua, mas todo ano você tem que dar um dinheiro para ele só porque você tem uma casa. E se você tem um carro, todo ano você tem que dar um dinheiro para ele só porque você tem um carro. Você já comprou e quando comprou, você já pagou para eles para comprar. Então lembra um pouquinho o que aconteceu na época de Salomão. Quando veio Roboão, o povo estava chateado com isso. Pensou que ia ter uma chance de mudar isso. Roboão pesou mais a mão ainda sobre o povo. Aí o povo falou, chega. Presta atenção, irmãos. Jeroboão, que não era da linhagem real, sai com 10 tribos para o norte. Vocês acham que ele estava errado? Vocês acham que um povo revoltado com a injustiça, e está sendo tributado pesadamente para o Salomão ter aquela vidona que ele tinha com tantas mulheres, precisava tanto? O povo não estava errado. Mas preste atenção, irmão, nem sempre o caminho certo aos olhos dos homens é o que Deus quer para nós naquela hora. Por isso que nós não guiamos pelo raciocínio apenas, mas pela palavra de Deus. É errado quando você recebeu um soco na cara, revidar. Aos olhos dos homens, não. Você foi agredido primeiro. Mas Jesus diz o quê? Quando alguém bater na sua cara, o que você tem que fazer? Isso é justo? Então, nem sempre o que Deus quer de nós é aquilo que aos nossos olhos parece justo. Eu digo nem sempre, né? Porque as coisas não são matemáticas, né? O importante é a convicção de que para aquele momento é isso que o Senhor quer. Eu vou lhes perguntar uma coisa. Jesus, quando viu os vendilhões no templo, ele deu a outra face? Ele falou, vocês estão vendendo tanta coisa, por que vocês não vendem mais? Foi isso que ele fez. Ele não sentou a chibata no povo? Então preste atenção. Deus tem um plano, por quê? Por causa do propósito. Do propósito. Tudo em função do propósito. Então
Então, quando é necessário aplicar a justiça sem misericórdia, aplicará, porque pode não ser misericórdia para aquele, mas aquela justiça vai abençoar outros. E quando é preciso abrir mão da punição e perdoar, desde que haja motivo para isso, como arrependimento sincero, o Senhor o fará. Bem, aquele povo então se divide, mas isso não era da vontade de Deus. E aquele povo lá em cima estabelece lugares de culto, e o lugar de culto era o templo em Jerusalém. Por quê? Para que as pessoas do norte não tenham que ir em Jerusalém e assim acabar desistindo de fortalecer o reino do norte. Não, vamos fazer o culto aqui mesmo, para esse povo não está indo lá embaixo. E aí, por mais, ontem eu falei 100 e tantos anos, mas na verdade é 200 e poucos anos eles viveram lá em cima, 209 anos especificamente. Eles viveram lá em cima. É meio estranho, né? Alô, agora sim, esse é oficial. Então eles ficaram uns 209 anos, parece especificamente, até que os assírios vêm e dominam eles e levam eles. E eles nunca mais existem. Olha que interessante. Eles saíram por uma causa justa e se extinguiram. E Judá, que ficou submisso a um rei que pesou a mão sobre eles, foi preservado. Imagina se eles continuam. Lembra aquela conversa de Jesus e a mulher samaritana? Mas dizem que é para adorar lá, mas dizem que é para adorar aqui no Monte Gerizim e tal. Onde que é para adorar? Imagina se ainda existisse o Reino do Norte. Teriam construído um segundo templo para a etnia judaica, israelita. E o Senhor Jesus era Senhor de quem? Perceba que foi necessário extinguir uma parte para não ter dois povos, para ter um povo. E os samaritanos, então, vão ser a parte de Israel que foi para o norte e que foi levado por cativeiro. Aqueles que ficaram e alguns que depois voltaram se misturaram com as nações que passaram a morar lá no norte e deu um povo misto. Por isso que eles tinham um pouco da fé judaica de Abraão, mas misturado com outras influências destas nações. Então os judeus não gostavam dele, porque eles eram um judeu meia boca, vamos dizer assim, contaminado. Bem, então essa é a história. Eles vão lá para o norte e eles somem. Uns 100 e poucos anos depois, o Judá também é cativo, agora pelos babilônios, não pelos assírios. E naquela época a Babilônia era dominada pelos caldeus, uma outra etnia. Então eles são levados lá, eles ficam 70 anos. Depois eles voltam. Depois que voltam, Ageu, o profeta de ontem, profetiza. Bem, agora nós vamos voltar no tempo. O profeta que nós vamos trabalhar hoje, que é Abacuque, ele vai profetizar antes deles irem ao cativeiro. Entre o reino do norte, depois que o reino do norte foi levado cativo e não voltou mais, e ainda o reino do sul não tinha sido levado cativo. É nesse momento. Eles tinham presenciado a desgraça que aconteceu com o reino do norte por desobedecer ao Senhor. E estavam no prenúncio, e a profecia é essa, e nós temos Isaías e Jeremias que profetizam sobre essa iminência de Judá sofrer a mesma coisa, e sofreu. E já aprendemos de cara uma coisa: nós não precisamos passar pelas experiências ruins que outros já passaram. Isso a gente não entende na adolescência, e muitas vezes ainda na juventude, quando o pai ou a mãe fala, mas eu não sou ele, e a gente quer ter a experiência. A gente está vendo que está dando tudo errado para quem está no vício, para quem está dando tudo errado, mas a gente quer ter a nossa experiência, porque nós estamos ainda sendo levados pelos nossos sentimentos e emoções, sem ter uma história que fortaleça os valores, porque somos novos ainda. Então nós acreditamos que conosco será diferente, né? E essa história de Israel nos ensina. Vocês não viram o que aconteceu com os assírios? Não precisa acontecer conosco, os de Judá.
Vamos ser fiéis a Deus, não vamos nos contaminar pelos ídolos, não vamos desejar as coisas que as pessoas que estão desobedecendo a Deus estão desejando. E é nesse contexto entre o exemplo negativo do que aconteceu com o Reino do Norte e a situação terrível que Judá estava vivendo no sul, situação de pressão externa, porque a Síria já estava deixando de ser potência, estava começando a Babilônia a ser a potência. Os assírios levaram o Reino do Norte. O Egito estava competindo com a Babilônia nessa proeminência geopolítica da época. Tanto é que Israel, para tentar se livrar dos babilônios e também dos assírios, ele tenta fazer aliança com o Egito, e o profeta vem e fala: não faça isso. E está uma bagunça, Mais um parênteses. Não parece que está um pouco de bagunça na igreja brasileira? Não parece que tem gente fazendo aliança com o que não deve fazer? Não parece que estamos contaminados pelas coisas deste mundo? E fazendo o nosso culto ficar parecido com o culto do mundo, aos ídolos deles, só mudando a linguagem, mas o sentimento é o mesmo, os desejos são os mesmos. E vem a palavra profética. Só que acontece uma coisa: esse homem chamado Abacuque, esse profeta, e nós vamos usar o texto dele aqui já no capítulo 1, ele está muito indignado com tudo isso. É um pouco diferente da igreja hoje, porque a igreja não tem unidade, né? A igreja é multifacetada, cada igreja, cada denominação, cada religião tem um jeito de ser. A gente não sente muito um povo de Deus. Até pelo contrário, a gente até critica e acha que eles deviam tudo ser como a gente é. Geralmente é assim. Mas naquela época não, eles tinham a mesma raiz histórica, eles tinham a mesma cultura religiosa, eles tinham os mesmos ancestrais, a mesma genética. Todos eles eram filhos descendentes de Jacó, de Isaac, de Abraão. Então eles tinham uma unidade muito mais forte. Então isso incomodava muito os santos, os justos, os israelitas de coração, os que circuncidaram o seu coração, não apenas a sua carne. E Abacuque fica nessa crise e fala: mas nós não somos povo de Deus? Por que está acontecendo isso? Nós não temos orado? A igreja brasileira não tem orado? Os batistas brasileiros não têm orado? Irmãos, eu não sei, pastor, se você tem conhecimento e está engajado nisso, mas a Junta de Missões Nacionais lançou um desafio de a gente, a partir do 1º de janeiro, a gente fazer vigília de oração 24 horas por dia. Cada dia foi dividido em períodos de 6 horas, 4 períodos. E cada igreja se voluntaria, se inscreve para fazer um período e escolhe lá qual o período. Então, nós estamos fazendo vigília de 24 horas ininterruptamente, orando pelo Brasil, os batistas brasileiros. Não tem um minuto desde aquele dia de 1º de janeiro que não há uma oração dentro de um templo batista pelo Brasil. A nossa igreja chama Muralha de Oração. Nossa igreja já vai fazer a sua 3ª muralha de oração, pastor Alex. Já fizemos 2. Nos inscrevemos de novo agora, acho que é mês que vem, setembro, é a nossa vez de novo. Nós estamos orando. E parece que quanto mais ora, piora. Parece que quanto mais ora, piora. Não é uma crise? Eu não gostaria, os jovens casais, né, lindos aqui, não gostaria que seus filhos tivessem um Brasil melhor do que a gente está tendo? Claro. Porque o meu pai gostaria que eu tivesse um Brasil melhor. E o Brasil dele, e a grande parte da vida dele que eu participei, né, porque ele morreu com 72 anos, na minha visão foi melhor do que a minha, em termos econômicos, em termos políticos e tudo.
Então, a gente fica em crise. A gente não vive proclamando: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se arrepender dos seus, eu ouvirei e sararei. E essa terra nunca sara. Inclusive, lançou-se até uma igreja chamada Sara a Nossa Terra, com base nisso. Eu sou de uma época, no início do meu ministério, que estava com o costume das igrejas evangélicas ter o conselho evangélico de pastores. Aqui tem também, toda cidade tem, né? E eles fazerem proposta de colocar na frente da cidade, não sei se aconteceu assim: essa cidade é do Senhor Jesus, alguma coisa assim, né? Tinha uma frase que colocava. Quais cidades se tornaram do Senhor Jesus? Nós tivemos uma experiência em Tupã do poder de Deus muito grande, em que, por esse movimento, o Conselho Evangélico resolveu fazer uma coisa, foi até proposta nossa, fazer uma coisa muito mais do que colocar placa. Se nós queremos, aí que está a influência de certas linhas evangélicas dentro do Conselho, se nós queremos que Ourinhos, era Tupã, que Tupã seja do Senhor Jesus, não basta botar placa e nem inaugurar, como inauguramos, ao monumento à Bíblia, e fazer cultos em dias especiais ali no movimento. Nós temos que obedecer ao Senhor, levando a palavra de Deus a todas as casas de Ourinhos. Aí, de Ourinhos, olha, de Tupã, daí pode ser que Tupã venha a ser do Senhor Jesus. Não somos nós que vamos tornar Tupã do Senhor Jesus. É Tupã que tem que se tornar do Senhor Jesus. Irmãos, além de fazer um ato que eu não vejo muito sentido, mas era do conselho, não tinha nada de mal disso, que era o ato de, às sextas-feiras à noite, durante um período, os pastores se reuniam e oravam em torno da matriz da cidade católica, pela conversão da cidade, meia-noite, circulando e fazendo aquelas caminhadas de oração. Não sei se você já sabe mais ou menos o que é isso, né? E uma coisa assim, simbólica, mas nem precisa ser ali, no meu ponto de vista, nem precisa ser à meia-noite, e nem precisa e nem deve ser só a oração. Então propusemos que visitássemos todos os lares de Tupã. E foi dividida a cidade pelas igrejas, e nós visitamos todos os lares, bati a porta, e o projeto era perguntar, se apresentar e perguntar se poderíamos fazer uma oração por aquela família. Primeira coisa, oferecendo a oração. Se a pessoa aceitasse, faríamos ali mesmo no portão, ou poderíamos até entrar na casa da pessoa, se ela permitisse e até convidasse. Alguns entraram e fizemos na sala, outros fizemos lá fora e outros nem aceitaram que orasse. Porém, todas elas, ao final, seja qual foi o resultado, deixávamos a palavra de Deus num panfleto. Irmãos, todas as igrejas cresceram em número de batismo naquele ano, como diferente dos outros anos. Então, a crise não vai ser resolvida colocando placa, com discurso e com frases de efeito. A crise será resolvida com posturas de fé da igreja, que leve a igreja a viver pela fé. E viver pela fé é obedecer a palavra de Deus. Então Abacuque entra numa crise. Que Deus é esse? E a gente aprende muito com Abacuque. Pegue aí o capítulo 1. Como é que essa bagunça está assim? Capítulo 1, olha o verso 2. Olha só a indignação de Abacuque. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Já quero de ponto agradecer os irmãos que procuraram aí e colocaram a versão que eu estou usando. Desculpa, viu, pastor? Eu estou com essa Bíblia aqui, essa Bíblia é da Almeida século 21, diferente da excelente versão que foi usada ontem, que é a Almeida, se não me engano, atualizada, eu acho, ou Almeida corrigida fiel, que foi usada ontem, a CF.
mas eu estou usando essa aqui hoje. Até quando eu clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão, a destruição e a violência estão diante de mim? Também há contendas e o litígio que é comum. Por causa disso a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Ele está em crise, como muitos de nós estão em crise hoje, com essas coisas que acontecem. Mas não só no âmbito nacional, às vezes no âmbito privado, as injustiças que passamos, às vezes na família, no trabalho, num grupo. Então, quero conversar com vocês hoje sobre a igreja que vê além das crises. E eu acho que Abacuque nos ensina isso. Em primeiro lugar, essa igreja, ela clama ou reclama a Deus diante das circunstâncias, diante das injustiças. Então, primeira coisa, Abacuque, sem entender, em crise, revoltado, vai falar com quem? Com Deus. E o que ele vai fazer? Ele vai reclamar de Deus. Para quem? Para Deus. Porque ele é um crente em Deus. Ele quase que está falando, eu estou achando que não existe Deus, mas ele vai falar isso com Deus. Então, o grito angustiado de Abacuque, às vezes pode estar acontecendo na sua vida. Senhor, há tantos anos, há tantas décadas, eu tenho a situação dentro da minha casa, eu tenho a situação do meu trabalho, e não muda. Eu oro e o Senhor parece que, até quando eu vou experimentar isso? Então ele estava perplexo. Parece que o mal prosperava, a violência, a opressão, a injustiça, a justiça desejada por ele estava distorcida. As pessoas que deviam empreender a justiça, empreendiam a justiça com injustiça, então não se sabia mais o que era certo e o que era errado. Nós vivemos isso, porque cada um pensa de um jeito. Conversa com uma pessoa que pensa diferente de você quanto à situação do Brasil, ela tem todos os motivos para pensar como pensa, e você tem os seus para pensar como pensa, e os dois estão pensando completamente diferente. Por quê? Quando a injustiça vem da própria justiça, você não sabe mais, entende? O que é a justiça. Então parece que tudo está certo, depende da sua preferência. Falta referenciais. E quem deve ser o referencial? A palavra de Deus, vivida como a igreja vive, como carta viva, a lei viva, que a igreja é na sociedade. Então, a igreja, num momento desse, deve, primeira coisa, clamar e mesmo que reclamar ao Senhor. Eu acho que todos nós aqui já tivemos experiência, talvez alguém que é novo ainda não passou por grandes crises, mas tivemos experiência de reclamar com Deus sobre alguma coisa da nossa vida. Não é verdade? Reclamar. Senhor, mas como? Não entendo. Como é que você deixou acontecer isso comigo? Com a minha família, com a minha empresa? Não tinha motivo nenhum. Eu me lembro eu e a Sandra, uma vez, os dois juntos, lembrando, e triste e chorando pelo que aconteceu com a minha esposa que morreu e com o esposo dela que morreu, de formas que não foram formas absolutamente naturais, de formas que não precisava ter acontecido, e não era para acontecer. Se houvesse perícia e não imperícia das pessoas que cuidaram, e pessoas boas, pessoas honestas, e nós dois apaixonados um pelo outro e chorando pelos que foram. É engraçado isso, né? As pessoas às vezes não entendem, né, Sandra? Eu costumo dizer assim: imagina que você tem um filho só,
você perde aquele filho. E depois Deus te dá outros filhos. Você vai amar profundamente outro filho, mas você nunca vai deixar de amar as memórias do primeiro filho. Não é verdade? Então, foi bem bacana, um sinal de maturidade muito grande da nossa relação foi essa. Eu me lembro muito bem, um dia na sala da casa dela, nós ainda namorávamos, e nós falando sobre essas coisas, nós nos entristecemos juntos. E ela honra as minhas memórias e eu honro as memórias dela. Mas o sentimento de injustiça, no momento que aconteceu os fatos, foi grande. E para quem que nós reclamamos? Para quem que ela reclamou quando ela confiou numa palavra de Deus e a palavra não aconteceu? E foi frustrada. E quando eu orei e pensei que ia dar tudo certo, e no dia seguinte fui ministrar a ceia na igreja e veio uma pessoa do hospital avisar que a minha esposa, que entrou lá na sexta apenas com a pedrinha caindo no rim, estava morta. O que você acha que a gente sente com isso? Talvez vários de vocês passaram por coisas semelhantes que eu e a Sandra passamos. Para quem que nós vamos reclamar, irmão? Para Deus, porque nós cremos em Deus. Mesmo quando nós não entendemos, a igreja crê em Deus. E a igreja confia em Deus. Então Abacuque vai clamar a Deus: Senhor, eu não estou entendendo esse negócio. E nem porque que o Senhor não me responde. Não foi isso que aconteceu com Jó? Jó se revoltou por quê? Por causa dos problemas que ele estava passando? Por causa do silêncio de Deus. Eu queria entender por quê. Mas você é pecador. Eu sou, mas todo mundo é. E só porque comigo está acontecendo isso? Por que só comigo? Eu quero entender o que eu fiz pior do que os outros, porque eu estou passando, porque eu não estou passando. E naquela época a ideia religiosa era isso: você passava por problemas que você deu motivo. Então, a igreja ora a Deus, porque Deus sabe o que estamos passando. Um outro exemplo. Você se lembra quando Israel estava no cativeiro egípcio? Antes de ser uma nação que tivesse uma terra, ele era apenas uma etnia, uma família, uma tribo, uma clã. Os filhos de Jacó, primeiro foi José, levado como cativo, depois foi o pai Jacó com seus irmãos. Eles ficaram 400, a partir de José ficaram 430 anos, mas depois que Jacó foi, ficaram 400 anos no Egito. Mas não era um estado, não era uma nação politicamente organizada, era um povo, era uma tribo. O Senhor vai levantar Moisés lá na frente, 400 anos depois, vai levantar Moisés. Quando Moisés está lá e o Senhor aparece na sarça ardente, lembra desse episódio? O Senhor fala com Moisés e ele fala assim: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Mas você se lembra que quando Deus manda Moisés ir falar com o povo, Moisés pergunta a Deus: mas quem és? Eu vou falar lá, mas eu vou falar lá em nome de quem? Quem é que está falando comigo? Porque a cultura egípcia era de inúmeros deuses. Perceba que pode ser que naquele momento o povo nem tinha uma relação com o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, como fora no passado. Nem estava buscando esse Deus, ao ponto que Moisés nem sabia com quem estava falando, ou queria que se identificasse. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos: Deus ama o mundo de tal maneira, como lemos ontem, de tal maneira, que mesmo que a igreja não esteja alinhada com Deus, Deus sabe qual é o clamor da igreja. Porque Deus sabe o que a igreja precisa e às vezes a igreja nem sabe. Como vimos ontem, às vezes a igreja está correndo atrás de bens materiais da sua própria casa, esquecendo do reino, e está pedindo a Deus coisas para suprir o que ela realmente precisa. E Deus sabe o que nós realmente precisamos e não o que nós achamos que precisamos. Por isso que nós temos que buscar a Deus nessas crises, porque Ele entende melhor e sabe melhor o que precisamos do que nós mesmos. E foi o que Abacuque fez. Agora olha só, veja ainda no verso 1 do
do capítulo 1, do verso 5 ao 11. Olha só como que a igreja, às vezes, não entende mesmo o que está acontecendo. Porém, ela deve aceitar a resposta de Deus, e nós vamos ver isso. Primeiro, olha só o que diz do verso 5 ao 11. Vede entre as nações, e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Então Abacuque reclamou, não é? E Deus responde: estou levando os babilônios. Lembra que eu falei que Abacuque profetizou entre o cativeiro assírio, que foi embora, e o que ainda ia vir, o babilônio? Então, estou preparando os babilônios. Olha só, e aconteceu. Profecia de Deus. Abacuque está falando, por que o senhor não me responde? Olha a resposta de Deus, irmãos. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Ela é terrível, espantosa, o seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Os seus cavalos são mais rápidos do que leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia que se apressa para devorar. Eles todos vêm com violência, a sua vanguarda irrompe com o vento oriental, ajuntam cativos como areia, debocham dos reis e zombam dos príncipes, riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra, então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados, estes cujo Deus é o próprio poder. A resposta é essa, rapaz. Eu estou falando para o Senhor, eu vou clamar e o Senhor não... Até quando o Senhor vai ficar inerte? Não, não vou ficar inerte. Vai piorar. Vai piorar. Eu vou levantar os babilônios. E eles, vocês sabem como eles são. Aí ele fala, eles são isso, são isso, são isso. E eles que vão passar sobre vocês também. Rapaz, quem que ora por uma pessoa querida que está doente, a resposta de Deus, ela vai morrer. Mas eu não te busquei para isso. Então, ele revela que tem o conhecimento da situação. Ele revela que tem um plano, mesmo que não nos agrade. Ele tem um plano para a sua vida, para a minha vida. E essa resposta gerou um incômodo ainda maior no profeta. Ele fica perplexo com isso. Vamos continuar lendo. Verso 12. Verso 12, irmão. Ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existe desde a eternidade? Não morreremos. Ó Senhor, puseste este povo para juízo. Ó rocha, tu o estabeleceste para correção. Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade, por que ficas apenas olhando para os perversos e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Ou seja, o Senhor vai usar os babilônios para nos devorar? Os caras são terríveis. Tratarias os homens como peixes do mar, como animais do mar que não tem quem os governe? Ou seja, o Senhor criou e não dá conta. O Senhor criou e está deixando essa bagunça acontecer. Parece que o ser humano é igual bicho. Bicho, ninguém governa eles. O adversário levanta a todos com o anzol, apanha-os na sua rede, os ajunta na sua rede de arrastão, por isso ele se alegra e se regozija. Está falando dos peixes aqui, que não tem quem os governe. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua rede de arrastão, pois se enriquece com elas e a sua comida é farta. Ou seja, o seu Deus é o trabalho, né, o Deus deles. Por acaso continuará ele esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Ou seja, eu não estou entendendo, Senhor. O Senhor usa um povo que é desse tipo, desse naipe, cujo Deus é o ventre, cujo Deus é o trabalho, cujo Deus é o dinheiro, que são perversos, para buscar esse interesse, como o Senhor falou, a sua glória vem deles mesmos. Eles fazem atrocidades, e o Senhor vai deixar esse povo
passar por cima dos justos? Então, Abacuque está perplexo, mas olha que coisa interessante. Olha o verso 1 do capítulo 2, que nesta crise ele confia e ele se refugia no Senhor. Ele vai dizer: eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Ele falou: eu não estou entendendo nada, nem da situação e nem da resposta. Como é que pode um negócio desse acontecer? Irmãos, tomem muito cuidado com frases feitas no meio dos crentes. Isso é como um dito popular. Muito cuidado de você, entre aspas, profetizar uma coisa. Não, irmão, pode confiar, vai dar certo. O que é vai dar certo? Você nunca teve oração que não deu certo? Né? Então, o que ele faz aqui? Falou: não estou entendendo, reclamei, a resposta foi terrível, não sei como é que pode. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar quietinho no meu canto, porque quem sabe das coisas aqui é Ele. Eu vou ficar na minha torre de vigia, eu vou aguardar para ver esse plano maluco que Ele está traçando. Tem um salmo que diz assim: eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passem as calamidades. Tem a hora de reclamar, a hora de clamar, e tem a hora de aceitar o que Deus está fazendo na vida da gente. Você lembra de Jacó e o anjo? Não te largarei até que tu me abençoes. Mas esse projeto era do anjo ou era de Jacó? Um anjo foi lá para brigar com Jacó, ou Jacó que quis lutar com o anjo? Aí Deus marcou Jacó, não foi? Quando você força Deus, você fica com a marca. Lembra do rei? Rei Ezequias queria viver mais, brigou com Deus, e Deus concedeu. Foi a pior coisa que aconteceu para ele. Se você confia em Deus, você tem que aprender a aceitar a resposta que Deus está dando para a sua oração. Você está querendo muito uma coisa, jovem, pode ser que não vai ser isso que você viveu. Ontem eu compartilhava com um jovem querido aqui da igreja. Está chegando, se Deus quiser vai se batizar, né? Ele e a namorada. Eu falei para ele, estava na faculdade de engenharia, faltando 3 semestres para me formar na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que o pastor conhece muito bem, a UERJ. Meu pai comprara 28 lotes numa das praias de Saquaremas para eu fazer o meu primeiro projeto depois de formado. Ia fazer um condomínio de chalés. O meu próprio pai já tinha rabiscado a ideia, o croquisinho. E o Senhor me chamou lá dentro daquela faculdade, vendo a podridão moral dos meus colegas universitários. E o Senhor no meu coração colocou a seguinte mensagem, que eu digo que foi Ele que colocou. Para ser engenheiro eu tenho muitos jovens. Para ser pastor, entre os jovens, são muito poucos. E eu então fui para o seminário para ser missionário ou pastor de jovens. Minha vocação era essa. E Deus me deu o privilégio em Tupã, de sendo professor da faculdade de Direito da FADAP, durante 6 anos, até que fui para Campinas, batizar só na minha igreja 12 alunos da FADAP. Se cumpriu aquilo. Depois passou aquela etapa, porque tem etapas na vida dos pastores, como teve de Paulo, né? Plantação de igreja, preso escrevendo cartas, né? Tem etapas. Então, irmãos, quando eu deixo aquilo tudo,
Deus mudou meu plano. Quando eu fui para a faculdade, eu tinha um plano. Vocês têm planos de família, de estudo, de profissão. E para que Deus é tão carinhoso, irmãos. Isso não é... Eu nunca fui um homem de muita fé, não, irmãos. Eu vejo meus colegas pastores, tem um que parece que anda até sobre as águas. Eu não sei se é ou não é aquilo mesmo, né? Porque às vezes parece que é e não é. Mas eu falo, rapaz, como é que esse cara consegue um negócio desse? Então não é por fé. Porque quando a gente é jovem, a gente tem ímpetos. Eu não sei nem se foi fé ou se foi ímpeto, mas eu fui. Eu fui, né? Na juventude a gente acha que tudo é possível, então a gente toma certas decisões loucas. E graças a Deus tem essa fase na vida da gente, de viver com certas fantasias. Isso é importante no desenvolvimento da nossa personalidade, usando personalidade no sentido lato. Então, passou alguns anos, eu estava lá em Campinas, na primeira igreja batista de Campinas, como pastor. Tinha um casal que era engenheiro, os dois eram engenheiros. E um dia eles conversaram comigo e falaram a seguinte frase: pastor, a melhor coisa que o senhor fez na sua vida é sair da faculdade de engenharia para ser pastor. E realmente foi a melhor coisa, mas não pelo motivo que ele achava, porque Deus mandou eu fazer isso. Porque a vida de engenheiro não está fácil no Brasil. Os dois engenheiros experientes, trabalhando, e eu tinha um terceiro lá, mas esse terceiro nunca me falou isso, mas era nítido a situação que ele passava. Os três estavam com situações muito complicadas economicamente. E eu nunca, né? Pastor não fica rico, né? Bem, pastor Batista, eu acho. Tem pastor que fica. Mas nada nos falta, né, irmão? Morei em excelentes casas. Nenhuma delas era minha. Nenhuma delas era minha. Meu pai teve vários imóveis. Nenhum deles é dele hoje. Porque ele já está na morada eterna. Percebe? O Senhor sabe o que faz com os seus sonhos. Confia nele. Confia nele. Você lembra um homem? Você conheceu um homem? Essa notícia tem há muito tempo. Que ficou muito rico. E depois que ele ficou muito rico, ele parou de trabalhar e falou: não vou trabalhar mais, agora eu só vou aproveitar de tudo que eu acumulei. Aí veio uma vozinha na cabeça dele: louco, esta noite pedirão a tua alma. Você lembra dessa notícia? Foi dada há mais de 2000 anos atrás. Não que você não deva ter projetos, que a Bíblia também nos ensina a planejar, mas eu estou querendo dizer que quem faz o plano na vida da igreja, do crente, não é ele, é Deus. E nem sempre você entende o plano de Deus. Você precisa confiar. Você estudou e não passou na faculdade. Você passou, se formou e não arranja emprego. Você está vivendo para você, para sua casa bem forrada, ou está construindo o templo de Deus? Como a Gil falou ontem, que é você, que é a igreja, que é o reino. Você como ministro, né? Você como servo. Se é isto, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, você está preocupado com o quê? Se todas essas coisas Ele que vai cuidar. Então a resposta de Deus, Abacuque não compreendeu, mas ele falou: sabe o que eu vou fazer? Está confuso pra caramba esse negócio. Eu vou ficar no meu canto e vou confiar que Deus sabe o que faz. Amém, irmãos? Agora você vai gravar o verso 4 do capítulo 2. Irmão, põe aí. O verso 4 do capítulo 2. Tem uma frase aí que você conhece? Hã? Qual é a frase que você conhece aí? Na maioria das Bíblias, acho que está: o justo viverá pela fé, né? Nessa aqui está escrito: mas o justo viverá por sua fé. Mas algumas versões raras colocam fidelidade. E tem versões que põem asterístico e coloca fidelidade lá no rodapé. O hebraico não é muito claro nisso. O grego também não. Porque a fé em Israel
A fé em Israel não é uma coisa assim etérea, um sentimento, não é um positivismo. Não, vai dar certo, eu creio. A fé em Israel, a fé no povo de Deus, é fé que confia na palavra dele, porque a única coisa que faz a palavra dele ter sentido é a sua fé, porque não tem como provar. É prognóstico, é previsão, é profética. Entende? E se você crê na palavra profética, você já vai viver o agora do modo como quem sabe que o que vai acontecer é aquilo. Lembra da história da família que foi em meia seca pedir oração na igreja, um culto de oração para pedir para chover? Uma seca tremenda. Já ouviram essa história? A igreja, irmãos, vamos fazer uma vigília aqui, um encontro para orar para chover, porque está muito tempo que não chove, anos, vamos. E saíram de casa, e a menininha correu, catou o guarda-chuva e levou a criança. Mas minha filha, não chove, nem sabia que tinha esse guarda-chuva aqui, eu já estou inventando as coisas para dar mais emoção, né? Então, o que você vai levar esse guarda-chuva? Mas nós não vamos orar para chover, como é que a gente vai voltar? Como é que a gente vai voltar? Então, amados, quando fala de fé, está falando de fidelidade. O grego é assim, por isso que lá no fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão e domínio próprio. Fé, em algumas Bíblias, está fidelidade, em vez de fé. Lembra que Tiago falou, você pode mostrar para mim a sua fé sem obras, e eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras? O que é obras? É fidelidade. Fé sem fidelidade é fé morta. Entende? Então, Abacuque confia, ele fala, eu vou esperar aqui, sabe por quê? Porque não tem nada que me garanta que a ideia de Deus faz sentido, mas o justo viverá pela fé. Eu vou viver, porque ele está dizendo, porque eu não estou entendendo. Vai lá e perdoa o cara que te ofendeu. Não estou entendendo, ele foi muito ofensivo. Vai lá e perdoa. Mas que resposta maluca, eu pedi para o Senhor dar a ele consciência de quanto mal ele me fez, e o Senhor está pedindo para eu ir lá perdoar ele. Vai lá e perdoa. Mas ele me deu um murro, e dá a outra cara para ele te dar o segundo murro. Você está louco, ele está exigindo coisa de mim que ele não tem o direito, ele tem o direito, está explorando, mas vai lá e anda mais uma milha com ele, mas mais ainda ele vai me defraudar, vá lá. Igreja, vamos confiar que Deus sabe o que está fazendo. Confia na palavra, viva para Ele. Não fique questionando, tem direito de questionar, mas questiona para Ele. E depois baixa a cabeça, igual fez Abacuque. Senhor, que maluquice que o Senhor está fazendo, mas como é o Senhor que está fazendo, eu vou ficar na minha aqui. Porque o justo viverá pela fé. Último ponto, irmãos. Sem querer me prolongar mais, né? Se bem que o pastor disse que o próximo compromisso é na hora do almoço, e o brasileiro costuma almoçar meio-dia, então tem 1h30 ainda para pregar aqui. 1h25, né, pastor? Porque tem uma oração depois, né, da mensagem. Queridos, capítulo 3 agora. Texto mais conhecido talvez, né? De Abacuque. Versos de 17 a 19, irmão. Capítulo 3, 17 a 19. As criancinhas já estão voltando. Já vai terminar, viu, criança? Olha só que lindo isso. Ainda que a figueira não floresça. Olha a igreja, olha o crente. Não está entendendo nada, né? Ele orou, não orou? Qual era a ideia? Agora eu orei, essa figueira vai florescer, porque eu entreguei nas mãos de Deus, né? Você não vai sair daqui animado? Não, eu vou confiar, Deus vai resolver isso. Mas olha o que ele diz, pode ser que não resolva. Pode ser que não resolva. Pode ser que a figueira não floresça. Percebeu?
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ou seja, pode ser que não venha flor, não vai vir fruto também, porque o fruto vem depois da flor, né? Ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado no estábulo, orei porque as ovelhas estavam doentes e tudo, e morreu tudo. E não haja gado nos currais, mesmo assim, eu o quê? Sabe, a única coisa que não vai faltar na sua vida, e que a Ageu nos falou hoje, ontem, a presença de Deus. Eu estou convosco, Deus respondeu. Depois que eles temeram ao Senhor, eu estarei convosco. A única coisa que pode garantir que você não vai desistir da sua vida é se você viver para Deus, porque Ele nunca deixará você. Não vai viver pelas respostas de Deus, do modo que você espera que Ele responda, e é por essa resposta que você está orando. Mas pode ser que a figueira não floresça, pode ser que não venha o fruto que você entregou para Deus te dar, pode ser que você morra sem ver isso. Ou você não conhece a história de pessoas que oraram a vida inteira por filho, por marido, e morreu sem ver nada acontecer? Mas eu me alegrarei no Senhor. Essa pessoa, que o sentido da vida dela era a conversão dos filhos, morreu infeliz, porque não viu. Mas se o sentido da vida dela fosse o Senhor, e por isso ela olhava pelos filhos, orava pelos filhos, quando ela morreu, ela estava feliz, porque era até o fim serviu ao Senhor, orando pelos filhos. Percebeu a diferença? O motivo pelo qual fazemos as coisas não é as coisas, é o Senhor. Então, ainda que nada disso aconteça, verso 18 agora, irmão, mesmo assim, o que é? Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por quê, irmãos? A minha força não vem do fruto. A colheita foi grande, olha como rendeu, estou feliz. Não, eu estou feliz, porque a minha força vem do Senhor, o Senhor Deus, verso 19, o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés, olha que frase linda, Ele fará os meus pés como os da corça. Você sabe o que significa isso, não sabe? A corça tem um pezinho pronto para andar em lugares escarpados, em precipícios. O homem, para fazer isso, tem que ter cheio de equipamentos, são os alpinistas, né? A corça faz isso. Eles correm, vocês já viram esses filmes? Eles correm naqueles lugares, rapaz, pula de um para o outro lá, a coisa mais maluca do mundo. Meu pai tinha um sítio lá em Miguel Pereira. Você conhece Miguel Pereira? E para chegar em Miguel Pereira, ali a partir de Alferes, tem uma serrinha. E a gente amava de ver, a gente ia assim, lá não era corça, né? Porque aqui nós não temos a tal da corça. Mas eram os bodes e os cabritos, rapaz, eles também têm isso. Eles têm um pezinho que eles vai nas frestinhas e parece que eles estão subindo escada. Você sabe o que isso significa, essa linguagem poética na profecia? Não importa a montanha que você tem que subir, se tem estrada, se não tem, se tem escada, se não tem, Deus vai capacitar você para subir. Entendeu? Então esse ponto significa assim, a igreja, ela vê além das crises, porque ela reclama para Deus, para entender a crise. Se ela não entende a crise nem a resposta de Deus, ela confia e aceita a resposta de Deus, e ela crê que Deus a capacitará para viver feliz nesta crise. Não feliz com a crise, perceba. Ninguém pode ser feliz com a desgraça nacional, mas feliz em meio à crise, porque a sua força não depende da resolução da crise, a sua força está em Deus, que o capacitará para viver no meio da crise. Amém? Podemos terminar? Alguém propõe ficar mais 3 horas aqui? Não. Eu quero terminar eu quero terminar contando uma coisa para você. Quando eu estava aqui em Tupã, eu tinha um discípulo. Como está indo para a internet, eu não vou falar o nome dele. Vou falar o primeiro nome, que é muito comum, acho que teve vários com esse nome lá, que chama João. E
Ele trabalhava numa empresa, também não vou falar que setor também é a empresa. Ele trabalhava numa empresa forte. Forte assim, não muito forte, mas uma empresa bem sedimentada já, com vários funcionários. Só que ele era, tipo assim, abaixo do dono da empresa era ele, né? Tipo um gerente geral assim, mas na função de gerente e não de gestão, tá bom? Gerenciar, quem era o gestor mesmo da empresa era o dono. E ele viu muita coisa errada, e agora ele se converteu e estava em crise. Como é que ele ia ser crente e ele, como gerente, realizar aquilo que o gestor idealizou e determinou e planejou, que não era correto fazer aquilo. E então a gente orava e falava, eu tomei uma decisão, eu vou lá e vou me demitir, que eu não posso viver nessa crise. Aí eu falei para ele, olha, a palavra de Deus não autoriza a gente desistir das lutas assim. Você não precisa se demitir. Você só vai viver como tem que viver. Como luz, como sal, em justiça. E se isso não for possível lá dentro da empresa, a empresa vai te demitir. E você vai deixar um testemunho lá de alguém que não aceitou fazer as coisas daquele jeito. E que preferiu ser demitido do que fazer daquele jeito. Isso é importante. Então eu, se fosse você, chegaria lá, conversaria e dizendo, olha, de agora em diante, eu não vou mais poder fazer assim, porque eu, né, sem ser ofensivo, a gente tem que ter ética, tem que ser delicado, né, mas está difícil para mim e tal. E ele foi lá e falou. Ele era muito educado, um cara de alto nível mesmo assim, em termos de ética, de educação, de princípio, de família. E ele falou isso com o dono da empresa. E sabe o que aconteceu, irmãos? O dono da empresa, ele inclusive falou, não sei nem se vai ser compatível a minha permanência aqui, mas eu estou disposto a seguir dessa forma. Até por causa de legislação, ele deu também umas motivações jurídicas e legais para não fazer o que estava fazendo. Simplesmente o dono da empresa, simbolicamente, pegou a chave do prédio, deu na mão dele e falou, trata essa empresa como se ela fosse sua. E ele colocou toda a empresa em ordem, cara. E depois que ela estava toda em ordem, de acordo com a legislação, e não teve prejuízo por isso, ele foi lá e pediu demissão. Ele não esperava que o patrão fosse responder isso. Mas quem que estava cuidando dele? Ele se preocupou em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o salário, o emprego, demais coisas, Deus cuidaria. Mas tem um outro caso que é completamente diferente. Esse me contou um colega muitos anos atrás. Uma jovem, na mesma crise de trabalho, falou que ia fazer a mesma coisa, ia se demitir. A orientação daquele pastor para ela foi, olha, vai lá e diz para ele, mais ou menos o que eu falei, tal, mate e seja a pessoa que Deus quer que você seja e deixa que a empresa te demita. E ela foi e fez a mesma coisa. Aí, no fim de semana seguinte, ela chegou, foi conversar com o pastor, entrou lá, chegou, quando ela entrou na verdade, esse pastor tinha um comércio, ela chegou no comércio dele. E quando ela entrou no comércio dele, eu acho que eu estou confundindo as histórias, viu, irmão? Não era o comércio, não, era o comércio, era um outro que me veio na mente agora, de um ateu, com o mesmo colega. Ela entrou e quando ele olhou para ela, falou, pastor, tem um negócio para te falar. Mas ela estava bem, assim. E ele falou, você foi demitida, né? Falou, fui demitida. Fez a mesma coisa, irmão. Ela fez a mesma coisa que o João fez. O João recebeu a empresa na mão dele e ela, a empresa dispensou.
gente não vai compreender. A gente tem que confiar. Você confia que Deus pode cuidar de você? Amém? Baixa um pouquinho a sua cabeça. Baixa um pouquinho para um momento de reflexão. Às vezes você fica indignado com as coisas. Você é um homem de Deus e está passando tanta situação. Até envergonha algumas situações. É como Davi ficou revoltado com Golias, humilhando o povo de Israel. Fala com Deus. Esse problema é de Deus. Você é povo de Deus. E Deus vai capacitar você. Mesmo que você só tenha uma pedrinha no estilingue, Deus vai capacitar. Como pés de corça. Reclama com Deus. Aceita a resposta de Deus. Confia em Deus. E deixa Ele fazer essa obra. Ele vai capacitar você. Então agora, irmãos, se há alguma coisa no seu coração, se há um incômodo, seja no contexto nacional, seja na sua vida pessoal, seja uma preocupação com o filho, com o seu casamento, coloque diante de Deus e nós vamos orar agora. Ó Deus, obrigado porque a Tua palavra nos encoraja a, em tempos de crise, confiar no Senhor, mesmo quando não compreendemos as Tuas respostas. E a Tua palavra nos garante que Tu nos capacitarás para viver esses momentos de desconforto, de angústia. E agora, Senhor, queremos colocar todos esses assuntos diante de Ti. Ó Deus, afaste de nós essa tendência de querer ensinar o Senhor a responder às nossas orações. Ensinar o Senhor a fazer a gestão das nossas vidas e como seria o certo do Senhor fazer essas coisas. Ajuda-nos a confiar no Senhor, mesmo quando não entendemos como que o Senhor está fazendo a gestão das nossas vidas. Dá-nos força, Senhor, para que nos alegremos no Senhor, para que exultemos no Senhor, que é o Deus da nossa salvação, e não apenas na resposta que Tu nos dás, porque às vezes a Tua resposta não nos agrada, Senhor, mas nós confiamos e nós nos agradamos no Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, pastor. Obrigado, desculpe, irmãos, o avançar da hora, viu? Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. E nós precisamos ouvir, né, a voz do Senhor. Na oração nós encontramos calma, paz. Na oração o Senhor vem ao nosso encontro. Nós vamos cantar essa canção, né? Na oração. Falar com Deus é o que eu preciso. Vamos cantar? Vamos colocar em pé, irmãos? Dá para colocar ali no... Tem como colocar? Ah, a Ana está ali. Os músicos ficam meio assim com a gente de vez em quando, né? Que vem a música assim na cabeça e vão cantar essa, né? A gente tem que estar sempre preparado. E essa canção realmente ela fala muito ao meu coração. Essa canção eu cantei 2 dias para minha netinha lá na UTI. Eu disse para ela cantando, né? Nós sentimos calma na oração e que o Senhor estava ali, né? Na oração encontro paz, e na oração o Senhor nos ouve. Vamos cantar. Na oração encontro calma, na oração encontro
venha ao mar, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Encontro falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois vida forças pra viver. É o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Seu perdão encontro paz. Pai, nós engrandecemos o Teu nome, Senhor. É tão maravilhoso poder sentir a Tua presença, Pai. Sentir que na oração o Senhor nos ouve e fala conosco também. Sentir que é o acesso ao Senhor a oração. Ainda que não tenhamos a resposta que nós queremos, mas nós temos a resposta que o Senhor deseja nos dar. Tu tens sempre o melhor para nós. Ainda que às vezes oremos por chuva e o Senhor venha nos dar sol. Ainda que oremos por calor, o Senhor nos dá o frio. Mas o Senhor cuida de nós, no sol e no frio. Eu glorifico o Senhor por isso. Obrigado. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe os irmãos. As orações silenciosas estão assim encerrando. À noite nós estaremos aqui encerrando assim as nossas festividades. Convide mais um para estar aqui com você. Em nome de Jesus. Nós estaremos ali à porta despedindo dos irmãos.